Boa noite, meu povo, povão aí do grupo Família Abençoada. E também uma boa noite aí na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos os nossos inscritos aí do canal. José JPS, Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos com a lição de número 12. A lição de número 12 que vamos estudar no domingo que é dia 18 de junho. E hoje nós estamos com um tema muito bom também, todos são bons, e vai falar sobre criando filhos saudáveis, filhos robustos, filhos bons, filhos educados. Então a lição vai falar disso. Então aí que Deus abençoe todos os nossos inscritos e também os nossos irmãos em Cristo Jesus, todos lá do canal, do grupo Família Abençoada. Que Deus abençoe. E o que nós vamos fazer aqui são, como nós fazemos aos sábados, né? Para nós ter mais uma dinâmica lá na Escola Bíblica Dominical, lá na sua igreja, na minha igreja, na classe. E colocar o professor para se virar lá nos 12 para responder as perguntas. Que Deus abençoe. Então, criando filhos saudáveis. O texto diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e aos homens. Está escrito lá em Lucas 2,52. A verdade prática diz assim, ó: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. O que a gente mais vê hoje é filhos desequilibrados, né? Pessoas que têm crescido dentro dos lares, só Deus sabe, né? Pais, filhos que não respeitam os pais, as mães. Você vê hoje em dia, será que você está criando seu filho aí, filho saudável, filho educado, aquele menino, aquela menina que sempre vai dar gosto para você, se respeita você aí no seu lar, na sua casa? Então isso é uma pergunta. Nós vamos falar sobre isso. Filho saudável, que a gente não vê hoje nos dias atuais, bem pouquíssimo existe, mas bem pouquinho. O que a gente vê nas redes sociais, aí, nas televisões, é filhos que realmente têm tem se cumprido lá o capítulo 10 de Provérbios, né? Que não dá gosto ao filho insensato, aquele que não dá gosto, não dá prazer aos seus pais, à sua família. Mas Jesus, a criação de Jesus foi diferente. Foi criado num lar saudável, né? O pai deles era José e Maria. Então, a infância de Jesus foi equilibrada, apesar de que ele ter que sair da sua terra, né? E fugir para o Egito, para que Faraó não matasse. Tudo isso era cumprimento da palavra de Deus, mas é uma família exemplar nas escrituras, a família do mestre, né? Desde a sua infância. Então a gente vê que nos dias atuais está faltando muita coisa para a família criar os seus filhos, os pais, as mães, que a gente vê muito diferente. Então nós vamos para a introdução. A gente não quer gastar muito tempo hoje. A lição vai falar. A gente está com a Bíblia recheada sobre isso, sobre família, né? Mas a epístola de Paulo você vai ler muito sobre isso, né? Então diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Isso quer dizer, uma família que não era desequilibrada, né? Uma família firme, uma família bem pensada. Então, ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonho com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra de... Aqui a gente sabe, né? A gente sabe que a Bíblia, no nascimento de Jesus, aquela coisa que houve lá, porque o nascimento de Jesus era concebido pelo Espírito Santo e José quis, pensando que era coisa diferente, mas não era. Aí Deus veio e avisou através de uma visão que ele recebesse a Maria, sua mulher, porque o que estava lá no ventre dela seria o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então ele aceitou, mas uma observação: o José só foi conhecer Maria realmente depois que Jesus nasceu. Bem entendido.
Não fique por aí desturpando a palavra de Deus. Muito bem, uma família normal, o primeiro ponto da lição. Dados gerais da família José e Maria eram descendentes da família de Davi, né? Já estava as profecias lá que dos descendentes de Davi, Deus escolheria alguém que se chamaria o Cristo, né? Isso já era promessa, então se cumpriu a palavra de Deus. Uma família normal. José e Maria eram descendentes da família de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Isso aqui era... Mas José, de antemão, quis que realmente não estava crendo nele. Foi preciso Deus entrar na história, como a gente já falou. O segundo subtópico e primeiro tópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Outra observação: José teve filhos com Maria, mas depois que Jesus foi concebido. Depois que Jesus nasceu, José conheceu sua mulher, e está lá escrito na Bíblia que só depois ele conheceu, então eles tiveram filhos. Filhos e filhas. E a Bíblia fala, tá aí foram teus irmãos, tua mãe. Então, teve filhos. E Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos. Isso que a gente já falou. Isso aqui, a gente está só fazendo uma análise aqui. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é o Novo Testamento. A história do Cristo. Então, não precisa muito comentário sobre isso. Só algumas observações. O segundo ponto da lição, o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos como desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois Maria e José nunca fez, o predileto, é o bonzinho. Não existiu isso. Na realidade, é uma família muito, como diz, família normal, não existia nada normal. Então foi criado tudo por igual, logo ali era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, segundo a história, foi bem criado, e os irmãos de Jesus depois também não quis muito crer que ele seria o Cristo, né, o Salvador do mundo, e ele mesmo falou que se tem algum profeta que não tem honra, é na sua própria casa. Então a gente vê aqui que Jesus foi o filho primogênito, mas não tem prediletação. Esse aqui é o predileto, esse aqui não. Como não se deve fazer, mãe e pai não devem fazer com ninguém. Com nenhum dos seus filhos. Então, por aí... E a gente já estudou muitas lições atrás que falavam sobre a família. Sobre o predileto, sobre a família de Eli, família de Davi, família de José, família... Muito bem? O segundo ponto da lição... modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial, a despeito de tratar os demais com desprezo, eles sabiam que havia algo especial, né? A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo, a Bíblia fala de manjedoura, para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de
deixar a sua terra, aquilo que a gente já falou. Por um motivo, por causa da perseguição de Herodes. Né? Deus falou para José, sai da terra que Herodes quer matar o menino. Mas aí José ele pode agir. Na adolescência, aonde estava na adolescência Jesus? A adolescência de Jesus, no Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Jesus não estava lá conversando coisas que não devia, ele não estava lá como existe hoje no nosso dia. Como é que o seu filho adolescente está sendo criado? Será que você está ensinando no caminho que deve andar? Será que você está dando as orientações certas? Onde estava Jesus? Ou você pega... Não, como é que você está ensinando? Jesus foi ensinado e bem ensinado. A partir dos 12 anos em Israel, o menino já era entregue lá a lei. Ele já conhecia toda a lei, toda a Torá, porque vivia realmente de acordo com a palavra de Deus. E Jesus não foi diferente. Aos 12 anos, aonde eles se encontraram? Hoje, onde é que seu filho se encontra, talvez? Será que ele está aprendendo coisa boa? Ou está diante de uma TV assistindo um filme pornográfico? Ou no WhatsApp, lá conversando com a namoradinha, você não sabe o que está acontecendo, se prostituindo? Jesus não, Jesus foi diferente. Ele foi diferente. Quando caçaram ele 3 dias depois, os pais procuram Jesus, voltam para buscar Jesus. Jesus está lá no templo, conversando com os doutores e dando lição de moral nos rabinos da época, nos sacerdotes ali, os doutores da lei. Você está entendendo? Como é bonito você ter um filho sábio, né, que você tem criado, ensinado como se deve andar nos caminhos de Deus, da palavra de Deus. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviar desse caminho. Qual é o caminho? Será que não é o caminho da bebida, o caminho da... Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho? Ou você não tem mais autoridade sobre ele? É adolescente, a adolescência do seu filho, da sua filha. Tem que ter muito cuidado. Jesus aqui é um exemplo. Jesus está como um exemplo para que você crie o seu filho. Então tem muitos adolescentes aí que já estão na droga, já estão viciados, estão desviados da casa de Deus. E aí você está aí subindo por um monte. Ai meu Deus, mas criou, colocou ordem na casa. Você pai, você mãe, colocou ordem na casa, criou o menino no caminho que deve andar, ensinou. Ah, mas já tem 10 anos, não posso mais fazer nada, já larguei de mão. O que é isso? Você vai pagar um grande preço por causa disso, viu? Tome muito cuidado. Então, a adolescência de Jesus foi sadia. Estava lá entre os doutores da lei, dando exemplo. Está entendendo? Muito bem, e a juventude do seu filho, como é que é? Como é que está sendo? A juventude de Jesus foi assim, ó. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos informa são as que estão reveladas nos evangelhos depois da experiência com os doutores da lei. Em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos de vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro. Jesus trabalhava. Você não bota o seu filho para trabalhar? Você não bota o seu filho para fazer algo? Bota para trabalhar em casa, ainda não pode trabalhar no emprego, ainda não se formou, ou ainda não tem uma profissão, mas tem que ensinar o menino a trabalhar desde pequeno. A minha mãe, nós trabalhávamos desde os 5 anos de idade. Nós já trabalhávamos, eu levantava às 5 horas da madrugada para fazer alguma coisa, para ir para a feira, vender alguma coisa. E hoje nós estamos aqui servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Minha mãe já partiu,
para a eternidade e nós estamos aqui servindo a Deus. Quer dizer, o que ela plantou, ela colheu. Você está entendendo? Talvez se ela não ensina isso aos seus filhos, estava aí todo mundo aí perdido, nas drogas. Apesar que nem todos que estão nas drogas hoje é por causa do pai. Né? A gente tem que ressaltar isso. Mas a gente realmente tem que arrochar o nó sobre o menino, para que o menino ande certo. Ensinar o caminho. Desviou para cá, tem que puxar para cá. Tem que ter autoridade. Você, pai, mãe, assim como... É que cria assim como Jesus foi criado. Muito bem, nós vamos para o terceiro ponto da lição. A tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no 2:51, diz o seguinte: e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Muito bem. Diz que Jesus era sujeito em tudo a sua mãe e a seu pai. O seu filho é sujeito a você? Ou é você que é sujeito a seu filho? É você ou é ele? Aqui era Jesus que era sujeito. Hoje a gente vê, sabe o que os filhos estão fazendo hoje? Olha a sujeição dos filhos. É cuspindo na cara da mãe, é batendo na mãe, está entendendo? Humilhando a mãe. E chega, o que a gente vê hoje aí nas mídias sociais, é filho matando mãe. Vocês estão vendo ao ponto que chegou? Vocês estão vendo ao ponto que chegou? Hoje mesmo no trabalho eu vi uma conversa semelhante a essa, que filhos chegam a cuspir na cara da mãe. Isso é uma boa notícia, não é? Então isso é um caos muito sério, é uma coisa muito séria, meus irmãos. E nós como cristãos, não pode deixar acontecer isso. Você tem que criar o seu filho em sujeição, em obediência. A Bíblia diz: castiga o teu filho com vara. É a Bíblia que diz. Se é desobediente, na antiga lei, se um filho é desobediente ao pai e à mãe, sabe o que os pais faziam? Está lá escrito, você pode ler, me parece que é em Deuteronômio. O pai e a mãe levavam diante do sacerdote, diante do conselho da época, e diziam: esse menino aqui está muito desobediente, ele não está obedecendo. E se fosse verdade, sabe o que quer dizer? Sabe o que a lei fazia? Levava e apredejava, porque era uma maldição no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, da nação israelita. Está lá, você pode ler. Hoje não é mais assim, mas o filho e a mãe tem que ser sujeito a pai e mãe. Obedecer. Quando esse filho não quer mais obedecer, o que acontece? Ele já tem que procurar o lugar dele, viver o lugar dele, na casinha dele, na residência dele, porque ele não quer ser mais sujeito a ninguém. Porque a Bíblia diz que tem que sujeitar. E muitas das vezes, filhos, não todos, são assim, porque os pais criam muito mimado, faz tudo que o filho quer, e aí o menino vai crescendo, ele não castiga, ele não disciplina. Aí sabe o que acontece? Quando ele vai querer disciplinar, não. Aí eles não aceitam. Aí termina em tragédia, como a gente vê muito nas mídias aí, tragédia nas famílias. Filhos matando pai e mãe. Quando não é pai, mata filho. Então, é um caos muito grande na família, principalmente evangélico, estou falando de evangélico. Então, mas Jesus aqui, a família de Jesus aqui, foi um exemplo. E isso tem que servir para nós, e nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Jesus crescia em sabedoria. Seu filho é sábio? Será que se você está vendo que seu filho está indo para o colégio mesmo, ou ele está dizendo que vai estudar e de lá se dizia para outro caminho? Você está acompanhando seu filho? Tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Jesus crescia em graça e em sabedoria. Muito bem, Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico de menino Jesus, pois o texto está no contexto de desenvolvimento físico de Nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediante de qualquer judeu, seu
corpo era normal e saudável, não por acaso. Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. O terceiro tópico do terceiro ponto. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Seu filho é uma referência diante da sociedade? Ou a sociedade está vendo ele de outro jeito? Como é que ele está sendo visto? A sociedade evangélica aí, como é que está vendo seu filho? Você que é evangélico, sua família é evangélica. Será que eles estão realmente sendo bem vistos? Ou está sendo mal visto? Nós cristãos temos que dar realmente testemunho da palavra de Deus. Mas o que a gente vê hoje não é isto. É muita coisa errada que existe no meio evangélico, nas famílias evangélicas. Muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. O crente, ele é diferente. A família evangélica, ela é diferente. A Bíblia diz que se nós viemos lá do mundo, lá era bagaceiro, mas agora nós somos uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, até ressaltando aqui, lembrando que na lição passada eu falei que era 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que as coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz novo na nossa vida. Na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem, na vida do senhor, da senhora, na vida de todos. Nós somos realmente diferentes. Mas que a gente vê hoje muito mau testemunho de família, dos filhos dos crentes. E a Bíblia, ela tem o cuidado de falar que um obreiro, seus filhos, não pode dar mau testemunho, um obreiro da igreja. Vamos supor um presbítero, um pastor, os seus filhos têm que dar bom testemunho para que ele seja pastor e obreiro. Você pode ler lá na Bíblia. Lá em Tito, capítulo 1. Então, isso aqui é exemplo. A família de Jesus ele deu exemplo da palavra. Ele veio para viver a palavra. E desde a sua infância. Foi sofredor? Desde a sua infância. Adolescência, juventude, até os 30 anos, e depois dos 30, até os 33, aí foi que ele sofreu mesmo. Então, meus amados, é o que a gente vê aqui, mas enquanto há vida, há solução. Crie a sua família no caminho que deve andar, nos mandamentos de Deus, marido, esposa, crie os seus filhos no caminho que deve andar. Leve para a igreja, dê exemplo. Agora, para ele ir para a igreja, você tem que ser exemplo. Você vai para a igreja? Vai para o escudo da igreja para que seu filho siga você? Ou você é daqueles que, meu Deus do céu, o filho vai dizer que tomara que a gente morasse na igreja. Por quê? Porque meu pai na igreja é um santo, é uma comandante que chega em casa. Será que você é desse pai? E talvez seu filho não queira servir a Deus por causa do seu mau testemunho? Então tem tudo isso. Não é só os filhos, não é só A e B, não. Tem tudo uma coisa a ser acertada. Então, para dar exemplo, mas a Bíblia cobra dos pais e da mãe que primeiro dê testemunho e crie os seus filhos no caminho que realmente deve andar. E o caminho que nós devemos andar é o caminho que vai morar no céu de glória. Ninguém vai estar dentro de igreja hoje, de templos evangélicos, para quando Jesus vier, nós se perder. Então, meus amados, permanecemos firmes, fiel, filho saudável, ou seu filho faz o que quer na sua casa, no seu lar, fuma droga, crack, tudo aí na sua casa, que manda, que desmanda, e a bagaceira é grande. Tome muito cuidado, porque Jesus um dia vai ajustar a conta. Não sei se com os filhos, ou se com os pais, por causa dos filhos, ou se os filhos por causa dos pais. Que Deus abençoe todos os nossos inscritos do canal José JPS e também lá no grupo Família Abençoada. Que Deus abençoe você que vai acompanhar este vídeo e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir, e domingo na classe da Escola Bíblia Dominical. Que Deus abençoe e Deus os guarde. Amém.